Vou bater um papo com o deputado Luiz Tchê, do PDT, deputado da base. Ele também é um dos rebeldes que assinou a PEC que elimina a pensão de ex-governadores. Vai nos falar disso e também da sessão de ontem, que varou à noite e que acabou com 0 emendas na LDO. Se pensava que aprovariam a emenda do deputado Weber Machado, que triplicava o repasse da Defensoria Pública, atingindo 1% do orçamento, e também o outro debate, justamente da liberação das emendas individuais dos deputados, já para este ano. Deputado Luiz Tchê, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deputado, quer dizer que não teve emenda à LDO. Conversaram, sentaram, houve reuniões e aí se definiu que não vai ter emendas. O importante de tudo é que o parlamento serve para isso, né? A gente, graças a Deus, a gente pode fazer as emendas. No ano passado nós conseguimos, de 12 emendas apresentadas, nós conseguimos aprovar 3. Esse ano a gente não conseguiu. Principalmente a emenda do deputado Weber Machado, que trata sobre a questão da Defensoria Pública. Eu, inclusive, na conversa que eu tive com o deputado Weber, né, eu acho que a gente precisa fazer essa construção diferente. Do modelo que a gente está fazendo não está dando certo. Então a gente precisa trabalhar para o ano que vem a gente alocar realmente esse percentual, né, para que a Defensoria Pública tenha a sua autonomia. Mas existe algum alento à Defensoria, mesmo nessa reunião dos deputados da base com o governador, houve alguma proposta para o orçamento que possa contemplar a Defensoria? Não. A reunião da base com o governador, ela tratou de outros assuntos, não foi tratada a questão da Defensoria. Nós tratamos das emendas individuais? Nós tratamos primeiro dos projetos que o governo estava encaminhando à Assembleia, que foi aquela questão do empréstimo e tal. Uhum. Que foi aprovado, inclusive. Que foi aprovado, mas, Alan, é o seguinte, eu hoje até fiz uma fala na tribuna dizendo o seguinte: qual é o governador, qual é o deputado que não quer dar, por exemplo, um aumento para os professores, né? Quem é que não quer fazer as obras que precisa fazer, quem é que não quer ter uma melhor saúde, melhor educação, enfim, todos querem. O problema é que nós passamos por uma crise, que é uma crise mundial, o país atravessa uma crise e nós criamos outra, porque nós vivemos do FPE. Uhum. E um Estado que vive do FPE está na condição que o Acre está hoje. Nossos recursos, nossos impostos são muito pequenos, a arrecadação é pequena e a gente vive do FPE. E o FPE não está clara essa regra, porque o governador, por exemplo, de janeiro até agora, ele recebeu 115 milhões a menos do que deveria receber. Se você contar do ano passado até agora, foram quase 400 milhões. Você imagina um estado do Acre com 400 milhões a menos no orçamento. É difícil de você tratar. Então essa questão, por exemplo, da emenda, eu acho que a gente pode conduzir ela diferente. A gente está, inclusive, tivemos uma reunião hoje para a gente já poder tratar, porque eu tenho certeza que o governador também queria que a Defensoria estivesse bem organizada, bem estruturada, né, que ela tivesse a sua autonomia. O governador prometeu liberação das emendas individuais, aqueles 100 mil reais que os deputados têm direito de apresentar como emendas e o governo pode liberar. Ficou só para o ano que vem. Alan, nessa reunião o governador ele colocou uma coisa muito interessante que às vezes a gente passa despercebido. Ele tem vários programas, inclusive com a participação dos deputados. E ele citou isso como talvez seria uma proposta melhor que as emendas. E nós colocamos para o governador que a emenda é um tabu. É uma prerrogativa dos deputados estaduais, né? O Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, tem as emendas parlamentares. E hoje está se discutindo, hoje inclusive, as emendas impositivas, quer dizer, obrigando a presidente Dilma a liberar as emendas. E nós, na realidade, diante dessa conversa... Era uma ideia dos deputados também, transformar aqui em emenda impositiva. Nós temos uma PEC lá, inclusive, transitando dentro da Assembleia Legislativa, de minha autoria, transitando a emenda impositiva. Mas nós tivemos a conversa com o governador, eu tive uma conversa depois com o governador, e colocando para o governador, inclusive, algumas insatisfações dentro da Assembleia Legislativa, e uma delas a questão das nossas emendas, porque é um valor tão pequeno. E o governador nos garantiu que até junho do ano que vem ele libera pelo menos essas emendas. Então já... Caso desse ano, de 2013. Nós já temos pelo menos vamos dizer uma promessa. Uma promessa aí, e o governador não ia fazer uma promessa, não ia cumprir. Então, outra insatisfação dos deputados, e que nós sabemos que os deputados nos corredores da Assembleia reclamam abertamente, é justamente a candidatura de secretários estaduais ao cargo de deputado nas eleições do ano que vem. O senhor, inclusive, é um dos que mais reclama, deputado. E aí?
Na verdade, O senhor conversou isso com o governador? Não, nós conversamos, o governador sabe, inclusive, da minha opinião sobre isso. Eu acho assim que a Assembleia Legislativa, nesses longos anos, estou 11 anos lá, nunca o governador pediu, nem Jorge Viana, nem Binho, nem Tião perderam uma votação lá dentro. Então os deputados sempre foram muito fiéis, os deputados da base do governo sempre foram muito fiéis Mas ao não é um governador. direito do secretário se candidatar? Aí que eu ia chegar. O que acontece? Depois de muita discussão, de vai e vem, qualquer cidadão pode ser candidato, desde que seja eleitor, né? Ele pode colocar seu nome, filiar um partido político e ser candidato. Logicamente que não existia essa prática no governo do Jorge, os secretários não foram candidatos, ou no governo do Binho também, tudo isso, mas não quer dizer que o governo do Tião vai ser da mesma forma. Tem alguns candidatos, tem alguns que colocaram o nome, também não sei se serão todos candidatos, enfim. Mas, como a gente vem comentando, tem espaço para todo mundo. Eu acho que nós vivemos numa democracia. O jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, ele entende que é o seguinte, não podem ser candidatos, mas devem se afastar um ano antes para concorrer, talvez em pé de igualdade. E aí, o que o senhor pensa disso? Mas é tipo da coisa assim, talvez no entendimento, e às vezes muitos deputados também colocam isso, de que talvez o secretário no exercício, ele tem algumas vantagens que nós não teríamos, entendeu? Os deputados que vão concorrer à reeleição. Mas eu acho que é uma questão de a gente dialogar com o governo, entendeu? Eu acho que a base tem praticamente 19 deputados. Eu acho que numa conversa com o governador Tião Viana a gente consegue resolver esse tipo de problema. Ainda há pouco eu conversei aqui com o deputado federal Flaviano Melo, que recebe pensão de ex-governador, e disse para ele que a população acha imoral essa pensão, o que ele pensa disso. Ele já está disposto a abrir mão dela? Como é que ele avalia esse debate hoje na Assembleia? Na verdade... Vai ser votado mesmo em agosto, na volta do recesso? Nós tem um prazo, né? Como a emenda constitucional, ela tem um prazo. Pode ser votado em agosto, setembro, outubro, enfim. A data não está definida. Eu, inclusive, assinei a PEC. São 17 assinaturas já. Já tem 17 assinaturas. Eu assinei a PEC. Agora, é lógico que, como eu disse, a gente precisa discutir. Cada caso é um caso, Alain. Por exemplo, o senador Jorge Viana, o deputado federal Flaviano Melo, eles são aposentados, né? Recebem como ex-governadores e recebem como deputado federal e como senador. Logicamente que ali poderia ter uma opção. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, a viúva do Edmundo Pinto, ela não tem uma outra pensão a não ser a do Edmundo, o próprio Romildo Magalhães. Enfim, nós temos alguns casos que a gente precisa analisar. Logicamente que essa PEC ela acaba com a aposentadoria. Extingue todos os casos. Todos. Mas acho que tem um momento também que a gente pode fazer esse debate, construir esse debate junto com a sociedade para a gente achar um meio termo, né? Porque imagina um governador que passou 8 anos de mandato e depois ele sai, ele não tem a profissão dele, ou ele não tem o ganho dele, ou ele adoece, ou enfim, alguma coisa. Então, eu acho que a gente precisa discutir, colocar na mesa e buscar junto com a sociedade um entendimento. Eu acho que a gente precisa fazer isso. E essa proposta de alguns assessores do governador de acabar com a verba de gabinete dos deputados, como é que isso chegou à Assembleia? Como é que os deputados viram isso? Isso aí nem passa pela cabeça. Eu acho que os assessores do governo que fizeram isso, eles não foram felizes na colocação. Nós, deputados estaduais, a Assembleia, Alain, e eu tive a oportunidade, o povo do Acre me deu a oportunidade de eu ser presidente da UNALE, que é a União Nacional das Assembleias Legislativas e dos Deputados Estaduais de todo o Brasil. Então, eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer as Assembleias de todo o Brasil. Eu conheço todas elas. E não tenho medo de dizer que a Assembleia do Acre é a Assembleia mais enxuta que existe de todas as Assembleias. E nós não ganhamos nada mais, nada menos que o que diz na Constituição. 75% que ganha um deputado federal. Inclusive, eu estava conversando na base, dizendo o seguinte, bom, se nós vamos ganhar 75% ganhando deputado federal e querem acabar com algumas coisas, nós temos que ter 75% das emendas dos deputados federais. Imagina hoje um deputado estadual com 10, 12 milhões de emenda. Talvez seria bem melhor de você trabalhar politicamente do que alguma outra verba. Então, eu acho assim, que a Assembleia é muito enxuta, muito organizada. O próprio presidente Santiago, com o Ney Amorim, eles têm conduzido o parlamento e com um cuidado muito na questão de cuidado do financeiro da casa, entendeu? Muitos deputados estão dizendo que não serão candidatos nas próximas eleições. O próprio presidente Elson Santiago disse isso. Recentemente, Jonas Lima também colocou essa opção. Helder Paiva, Astério Moreira também disse, não sou mais candidato a deputado estadual. E agora o senhor sempre estava dizendo, inclusive aqui mesmo no Gazeta Entrevista, que espera colocar seu nome em 2014 para deputado federal. Mas estadual não tem mais volta, nem com inclusive essa possibilidade do atual vice-governador César Messias migrar para o PDT?
Rapaz, Alain, é o seguinte, muitas coisas, e você pega inclusive as pesquisas que tem de opinião pública hoje, né? A classe política está muito desacreditada. E talvez seja por essas questões de que muitos deputados e alguns deputados estão desistindo, não querem mais concorrer. Porque eu sempre digo que tem bons deputados, tem deputados menos bons, tem bons médicos, tem excelente médico, tem médico que não é tão bom assim. Em toda a classe existe. Na minha questão é o seguinte, eu acho que eu completei um ciclo na política do Estado, na Assembleia Legislativa. Construí nesses 3 anos de mandato o que eu pude fazer, eu acho que eu já fiz, eu dei minha contribuição. E eu preciso abrir espaço para outras pessoas, outras lideranças, né, para ocupar esse espaço. E aí o partido a nível nacional entendeu que teria que colocar meu nome para deputado federal e eu sou o soldado do partido, estou querendo fazer aquilo que o partido me pediu. Então estou colocando meu nome. O vice-governador César Messias, houve uma conversa de ele talvez vir para o PDT. Se vem, o PDT está de portas abertas, não só ele, como outras lideranças políticas que têm nos procurado. O PDT hoje é um partido que está sendo muito procurado porque nós não temos nenhum deputado estadual com mandato. Então a vaga de deputado estadual dentro da Assembleia Legislativa, o espaço lá, nós temos certeza que a gente consegue fazer uma chapa própria do PDT. E é aquilo que eu disse, eu cumpri a missão e agora a ideia é ser candidato a deputado federal. Conversei aqui com o deputado Luiz Tchê, do PDT. Deputado, obrigado pela tua vinda, viu? Alain, eu que agradeço a oportunidade e coloco à disposição inclusive da população, nosso gabinete, para a gente poder discutir temas extremamente importantes. Nós vivemos num momento de movimentos da população brasileira, no Acre que não é diferente, e realmente eu acho que isso foi bom, isso deu uma chacoalhada na política, e a Assembleia Legislativa, lá o meu gabinete está à disposição para a gente poder discutir esses temas que estão bem atuais, como a questão da reforma política e tantas outras reformas que nós precisamos fazer nesse país. Obrigado, deputado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!